Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast. E hoje com um grande jurista, professor, doutor Armando Rovai. Professor Armando Rovai, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, Dr. Thomas. É uma satisfação para mim estar aqui hoje com você. É uma honra. Aqui eu vou ler o mini-bio do professor Armando Rovai. Ele é mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito pelo PUC Mackenzie, ele dá aula também na PUC no Mackenzie, professor concursado da PUC e do Mackenzie, chefe de departamento há mais de 10 anos, 4 vezes presidente da JUSESP, foi presidente do IPEM e secretário nacional do consumidor Senacom do Ministério da Justiça. E atualmente é professor, advogado e árbitro. Professor Rovai, muitas coisas que você já, ao longo da sua trajetória, já fez. Mas uma delas que eu queria te perguntar é como que você foi motivado a entrar na área acadêmica em Direito e por que você escolheu estudar Direito e depois focar em Direito Comercial, professor Rovai? Bem, inicialmente eu acho que eu acabei indo para a área do Direito porque eu tinha uma vocação para a área de Humanas. Então, naturalmente, as pessoas que acabam gostando de leitura, gostam de cinema, gostam de áreas mais específicas da área de humana, acabam se relacionando também com o direito. Para mim, aconteceu meio por um acaso, por conta disso, talvez um pouco de influência familiar. Meu pai também era formado em direito e, por conta disso, que eu escolhi o direito. O direito comercial foi acontecendo gradativamente na minha vida. Talvez até por um aspecto interessante. O direito comercial, no âmbito do direito material, ele tem menos quantidade de espectros que o direito civil. Então, ele é menor que o direito civil e acaba sendo mais fácil que o direito civil e mais fácil que o processo civil também. Então, por uma série de situações e facilidades, eu acabei me envolvendo com o direito comercial, me afeiçoando e trabalhando, em especial no direito empresarial, direito societário. Professor Rovai, e quem foram as figuras ou as pessoas mais influentes em sua trajetória profissional também, para você colocar isso para os nossos telespectadores? Eu acho que a gente sempre acaba se espelhando no pai, no sentido de que houvesse uma tentativa de buscar um caminho ligado à seriedade, à forma com que eu tivesse que trilhar um caminho dessa maneira. Em seguida, eu acho que eu tive algumas pessoas que funcionaram como verdadeiros elementos, como um norte para a gente, né? Eu atribuo boa parte da minha carreira profissional a um cidadão chamado Carlos Roberto Fornes Mateucci, falecido. Beto Mateucci foi o grande inspirador. Eu queria ser um advogado como Beto Mateucci e me inspirava nele, fui estagiário dele, trabalhei anos e anos com ele. Eu trabalhei anos e anos com o atual ministro do STF, Alexandre de Moraes, um homem muito sério também, muito exigente, e talvez foram os dois elementos aí que eu tive mais aproximação, e eu queria trabalhar na forma séria, na forma exigente comigo mesmo, por conta do trabalho com eles. Acho que são os dois nomes que eu posso lembrar com grande estima de pessoas que eu trabalhei e que eu me inspirei para tentar seguir um caminho parecido. E professor Rovai, como é que você já entrou na área acadêmica na figura de professor? O que te levou a ser um professor de direito, tanto do Mackenzie, que é uma faculdade super prestigiada, né? A gente tivemos lá esse ano em conjunto na Semana Jurídica, e também na PUC São Paulo, na qual você fez parte da minha banca de doutorado no ano, acho que foi uns 2, 3 anos atrás. Mas assim, como é que você se sente motivado na área da docência?
É interessante. Eu tenho 5 minutos para contar essa história. Tem mais de 5, professor. Essa história é interessante. Eu começo minha vida na escola. Eu estudei no Colégio Rio Branco, que era um colégio bastante exigente, principalmente na área de português, na área de literatura. E eu tinha um professor que obrigava que nós estudássemos determinados textos para depois pudéssemos expor perante a classe. E eu era um aluno muito simples, muito razoável, muito modesto, mas para aquelas aulas especificamente eu percebi que eu tinha uma vocação maior. Eu descobri que eu podia ler algo e poder falar a respeito daquilo que eu tinha lido sem muita timidez, sem muitos limites. E isso foi me encorajando. Eu percebi que eu acabava me sobressaindo nessa atividade. E quando eu me formei e fui trabalhar na junta comercial muito jovem, eu comecei a trabalhar na junta comercial com 23, 24 anos, eu era designado pelo então presidente da junta comercial a fazer visitas monitoradas para alunos, especificamente naquela ocasião da USP. Legal. E a professora Ivete Sinise, depois de ter demandado aí algumas dezenas de alunos que fossem à JUSESP naquela ocasião, década de 90, para conhecer a junta comercial, me manda um ofício e me liga, agradecendo pelos trabalhos e dando conta de que, segundo a opinião dela, eu teria jeito para explicar, para ensinar, e que talvez eu pudesse ser um bom professor que deveria investir nisso. Isso fez com que eu buscasse, no final da década de 90, um mestrado. Depois acabei me envolvendo com o mundo acadêmico e também fazendo doutorado, e sendo professor de direito comercial. Então foi meio que acontecendo, não foi algo que eu planejei. É bem verdade que a primeira coisa que eu quis ser na minha vida era professor de história. É mesmo? Que não, infelizmente acabou não ocorrendo, porque eu gosto muito de história. Mas a docência para mim aconteceu, não é algo que eu havia pensado, que eu até acho que eu não sou aquela pessoa vocacionado. Foi algo que foi acontecendo, que eu fui me afeiçoando. E tenho para mim o seguinte: quando a gente acaba gostando muito de algo, a gente acaba fazendo direitinho, né? Acaba fazendo pelo menos dentro da média, que é o que as pessoas acabam requerendo dentro de um ambiente. E professor, fala para os nossos telespectadores, que temos aqui jovens advogados, empresários, como é que foi o seu desafio como presidente da junta comercial por 4 mandatos? Olha, primeiro, eu acho que foi um elemento muito interessante na minha vida, porque eu tinha 32 anos a primeira vez que eu fui presidente da junta comercial. E naquela ocasião, a gente tinha um desafio de trazer uma oxigenação à junta comercial. Eu já trabalhava na junta há pelo menos 10 anos, e a junta comercial sempre foi um problema em termos de corrupção, em termos de burocracia, de dificuldades ao empresariado. E na ocasião, o então secretário da Justiça, hoje ministro, Alexandre Moraes, me deu a incumbência e acreditou num trabalho de um jovem na ocasião, para que pudesse realmente reformular a junta comercial. Com um detalhe, nós tínhamos o novo Código Civil, que hoje já não é mais novo, que entrava em vigor. Então foi uma experiência das mais fascinantes do ponto de vista de combate à corrupção, de combate à burocracia e, ao mesmo tempo, de implementação do Código Civil com regras novas que a maioria das pessoas desconhecia, a maioria dos operadores do direito e escritórios de advocacia desconheciam e que nós tínhamos que desbravar, aprender a trabalhar. Então foi, principalmente a primeira e segunda gestão, na junta comercial, momentos de muita importância para a minha vida e minha vida profissional, no sentido de que o trabalho e o acreditar no desenvolvimento com uma equipe adequada conseguiram fazer com que as coisas funcionassem bem. Eu acho que nós, naquele momento, eliminamos muito da burocracia, fomos o ponto principal para que até outros expoentes da atividade legislativa viessem a acontecer, como a própria Lei de Liberdade Econômica, mas surge dessa necessidade de desburocratização, de flexibilização, de facilitação da vida do empresário. Como eu sou filho de comerciante, Thomas, eu sempre vi
que o direito empresarial ele não pode funcionar para ser um entrave na vida do empreendedor. O direito comercial tem que ser algo para regular, para funcionar, para dar uma organização, mas que não siga uma burocracia, um elemento entravador. E aqui no Brasil, tudo que entrava, tudo que dificulta, acaba gerando corrupção, né? Professor Rovai, e a sua experiência e os seus desafios como secretário nacional do consumidor, né? Você ficou em Brasília. Como é que foi agir, trabalhar, ter uma noção do trabalho num aspecto mais nacional? Como é que foi essa sua sensação de ter saído depois da Junta Comercial de São Paulo, que já é um cargo super importante, mas depois de ter concluído essa etapa da sua vida, ir para Brasília e assumir um outro cargo super importante? Thomas, minha área é direito empresarial, minha área basicamente eu trabalho com conflitos societários, briga de sócios, e a vida em alguns momentos me chamou para a defesa do consumidor. Quando eu presidi o IP em São Paulo, foi nessa condição, e eu tive a primeira aproximação com o cuidado de pessoas. E por que eu falo isso? Porque a principal característica que eu descobri que a defesa do consumidor, em termos gerenciais, em termos de políticas públicas, faz é cuidar de gente. Porque, no final do dia, todos nós somos consumidores, cidadãos consumidores. E a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, é o órgão que cuida de toda a defesa do consumidor no Brasil. Só que com um detalhe muito importante. Nós não podemos considerar a defesa do consumidor como algo míope, como algo que apenas privilegia o consumidor. O grande segredo é a harmonização, que é o incentivo à atividade privada, à atividade negocial, bem como a proteção ao consumidor. Muita gente acaba tratando a defesa do consumidor de uma maneira equivocada, apenas e tão somente pela defesa do consumidor. Só a proteção do consumidor. Não né? porque quando você fere a atividade negocial, você na ponta acaba prejudicando a livre concorrência, o livre mercado. E o que acontece? Quando você tem uma livre concorrência, um livre mercado, uma livre iniciativa, você tem melhores produtos com menores preços. De outro modo, se você trabalha só a defesa do consumidor, você não incentiva a atividade produtiva, automaticamente você vai encarecer os produtos e vai piorar a concorrência. Então, a harmonização, e essa palavra é mágica dentro da estrutura consumerista, que é fundamentalmente cuidar de pessoas. A defesa do consumidor harmonizando e incentivando a atividade produtiva e cuidando, protegendo o consumidor, harmonizando-os. Isso não é coisa da minha cabeça. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que pouca gente fala a respeito, trata justamente dessa expressão básica, harmonização. Professor, na sua opinião, como é que você avalia o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, né, que já foi testada, experimentada por muitos anos? E se você acha que agora com essas transformações sociais exigem uma alteração do Código de Defesa do Consumidor, na sua opinião? Perfeito. Parabéns pela pergunta, Thomas, porque, na verdade, toda a legislação precisa se manter atualizada constantemente. Até é matéria daquilo que nós falávamos o outro dia sobre a legística, que é a ciência da elaboração de leis. E um trabalho concomitante com a jurimetria, que é o estudo da estatística no direito. Então, eu acho que nós temos sempre que manter, principalmente em razão da tecnologia, que vai alterando uma velocidade exponencial as relações negociais, as relações sociais e, via de consequência, consumeristas. Mas, especificamente, eu queria fazer uma crítica ao Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 28 do Código, que deveria ser absolutamente revogado, porque ainda tem aplicação, que é a desconsideração da personalidade jurídica, onde nós temos uma regra hoje muito mais atualizada, muito mais adequada, que é do artigo 50 do Código Civil. Então, eu faço elogios sempre ao Código de Defesa do Consumidor,
com ressalva ao artigo 28. O artigo 28 me parece que não foi mensurado adequadamente por uma série de motivos. Ele deveria ser expressamente revogado e hoje a desconsideração, que é algo absolutamente importante dentro do nosso ordenamento jurídico, mas de acordo com a regra do artigo 50 do Código Civil, que é muito mais equalizado. Isso para produzir, para evoluir, para desenvolver a atividade produtiva no Brasil. Professor, a gente aqui tem um bloco bacana, que você pode dar uma sugestão, uma recomendação de um livro, ou um filme, ou um documentário para os nossos telespectadores. Se você quiser, pode até dar 2 ou 3 indicações. Eu vou pedir para o pessoal soltar a vinheta e no segundo bloco você responde ou recomenda esse livro, ou documentário ou filme. Bom, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, com o nosso convidado especial, Dr. Armando Rovai. Dr. Rovai, você tem alguma indicação de algum livro? Então, mas eu acho que o momento histórico que a gente vive, principalmente nessa situação de insegurança jurídica, de dificuldade com o Poder Judiciário, com a falta de previsibilidade, eu acho que todos nós devemos ler e reler o Processo de Kafka. Porque antes de buscarmos de maneira insana o Poder Judiciário, a jurisdição estatal, ou mesmo um procedimento arbitral para resolver uma questão que seja uma contenda, eu acho que tem que se pensar que a gente sabe como começa e não tem a menor noção de como vai terminar. Então, eu acho que a gente vive sob a égide do Processo de Kafka. É um livro essencial que todos devem ler, em especial os operadores do direito. E se você me permite, sobre um filme, eu acho que tem um filme que é um filme muito especial para mim, que é o Mediterrâneo, um filme italiano da década de 90, porque trata de um elemento fundamental na minha vida. E acho que na vida de todas as pessoas, que deve ser o mote da vida das pessoas, que é a delicadeza, que é o sentimento, que é a essência, que é tratar tudo com um pouquinho mais de expressão delicada. O Chico Buarque tem uma música fantástica que fala da época da delicadeza, e todos nós deveríamos relembrar a importância da delicadeza em tudo, em todos os sentidos, em todos os tratos, em todas as relações. Eu acho que isso que você está falando é super importante, né, professor Rovai? Porque hoje a gente vê muito uso de inteligência artificial. Outro dia até o meu filho usou, respondendo para a mãe dele, a Ana: mãe, desculpa, mas você percebia que não era ele, que era uma inteligência artificial, porque estava muito bem, colocou um conteúdo ali muito diferenciado. E eu acho que o que está faltando no mundo pós-pandemia é exatamente isso que você está trazendo, a sensibilidade, a delicadeza das pessoas. Eu acho que esse é um papel muito importante mesmo, professor. E é um problema que a gente vai enfrentar daqui para diante cada vez mais, é a utilização da tecnologia em todas as áreas, todas as searas, todas as atividades, e que a tecnologia tem que servir para nos ajudar, não para nos escravizar, né? Então, acho que esse é um problema muito sério que a gente passa. Nossa área, em especial o direito, está em plena transformação. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser. A única coisa que eu tenho certeza é que vai ser completamente diferente do que é atualmente. Professor, falando em Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, como é que você vê essa declaração e como é que tem impactado o ambiente de negócio no Brasil desde a sua implementação? Thomas, eu vejo a livre iniciativa e a livre concorrência como elementos essenciais para o desenvolvimento, para a atividade produtiva e para um maior equilíbrio social. Os países asiáticos retiraram 1 bilhão de pessoas da extrema miséria aplicando técnicas de livre iniciativa, livre concorrência, de liberdade econômica, de livre mercado. Obviamente, um país tão pobre como o Brasil, desigual, precisa ter políticas sociais, políticas públicas que cuidem das pessoas vulneráveis, com menor capacitação, e elas só poderão ser inseridas dentro de um contexto mercadológico com incentivo do Estado. Mas
precisa ter uma liberdade de trabalho, de livre iniciativa de mercado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Não é algo que se analise de uma maneira anárquica, como tem alguns que acreditam num Estado completamente libertário, onde todas as políticas públicas econômicas sejam sem qualquer regulação, não é isso, mas dentro de um espectro de livre mercado, livre atividade, pensando-se no social. Eu acho que a gente tem que parar de criar extremos, a gente tem que fazer um mix, a pluralidade de ideias numa convergência para uma melhoria da atividade social, política e econômica. Professor Rovai, lá no Mackenzie tem um Centro de Liberdade Econômica e tem muitas pesquisas focadas em liberdade econômica. Como é que você vê o Mackenzie com esse centro? Você acha que já sai na vanguarda desse estudo no Brasil? Salvo engano, é o único centro de pensamento de liberdade econômica da América do Sul. O Mackenzie foi precursor nessa atividade. O Mackenzie tem uma origem focada na atividade produtiva, da própria natureza das suas atividades, partem do pressuposto dessa importância de você realizar, acontecer pelo trabalho, pelo desenvolvimento. Então, eu acho fundamental que a gente tenha centros de pensamento de liberdade econômica. Como eu acho também importante, Thomas, que a gente tenha em todas as universidades uma pluralidade de ideias, porque só com o diálogo de ideias diferentes que a gente pode crescer e desenvolver. O que a gente não pode ter é uma visão única e extremista, e principalmente violenta. Eu acho que o Mackenzie sai na frente nessa questão de apresentar as políticas de liberdade econômica, e outras instituições devem fazer o mesmo. Professor Rovai, na perspectiva do direito, como é que você analisa quais são os grandes desafios enfrentados por empresas em processos de recuperação judicial? Você acha que tem que modernizar a legislação? Você acha que precisa ser alterado algum dispositivo? Eu acho que eu acho que a legislação funciona. Eu acho que a legislação ela é adequada. Eu acho que as práticas, principalmente administrativas do dia a dia das empresas em recuperação, é que precisam ficar absolutamente transparentes. Eu acho que o grande problema é, em algumas circunstâncias, a falta de transparência. Quanto mais você tiver a transparência absoluta, você vai ter um desenvolvimento e a capacitação de que as empresas consigam retornar para a atividade produtiva. Uma outra pergunta também sobre questões jurídicas, especialmente na questão dos conflitos societários, mais especificamente na apuração de haveres. Como é que você... O que você poderia falar sobre esse tema, nesse tema que é importante nos conflitos societários? É um dos temas que mais me agrada na atividade jurídica. Eu costumo dizer que sócios brigam, e sócios brigam sempre pelos mesmos motivos. Dinheiro e às vezes dinheiro também. Agora, o que ocorre é o seguinte: quando você tem a dissolução de uma sociedade, a resolução em face de um sócio, o sócio que se retira, que foi excluído, mesmo os herdeiros do falecido, e eles, em qualquer dessa circunstância, têm que serem pagos pelo reembolso da participação societária. De hábito, não há uma satisfação pelo valor percebido. E é muito interessante porque quem fica na sociedade, quem remanesce na sociedade, não fica satisfeito pelo tanto que pagou, e quem sai também não fica satisfeito pelo tanto que recebeu. É uma questão muito difícil de ser verificada, tanto que a apuração de haveres no direito societário é uma das questões de maior nó jurídico que eu vejo hoje na atividade jurisprudencial, negocial, enfim, como um todo, com grandes dificuldades. O que eu acho é o seguinte: quando você tem uma briga societária, as partes devem ser assessoradas pelos seus patronos de modo a resolverem sem a jurisdição estatal ou mesmo a jurisdição privada na arbitragem. Devem tentar exaurir todos os meios de composição, seja pela conciliação, transação ou mediação. E eu acho que para você ter uma forma de achar um equilíbrio maior
entre os anseios e aquilo que vai ser percebido é através de uma composição. A decisão tomada pela jurisdição estatal ou jurisdição privada sempre vai deixar uma das partes insatisfeitas. Professor Rovai, falando em futuro, o que você acha, quais são os temas e áreas do direito que você acredita que serão mais impactadas, mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Thomas, eu acho que a tecnologia vai ter um impacto preponderante em todas as atividades jurídicas, negociais e sociais. Eu acho que o maior desafio é entender qual vai ser a função do operador do direito, porque muitas questões serão solucionadas através da tecnologia. Eu acho que o grande desafio hoje é entender qual será a função do operador. Será que o operador de direito será aquele que fará melhor uma narração dos fatos? Será aquele que melhor faz a interlocução? Será que é aquele que melhor faz uso da retórica para o convencimento? Eu não sei. Eu acho que vai haver uma mudança. Eu acho que esse boom de faculdades de direito, de operadores do direito, de advogados, deve ter uma reformulação daqui para diante. Não que o direito vai deixar de existir, pelo contrário, vai continuar existindo e com toda a sua força. Mas a forma de atuar, e dentro da minha área, da sua área, que somos advogados, eu acho que tende a ser modificada. Professor, já estamos chegando próximo ao nosso fim do nosso programa Contrato Social, mas antes disso, queria que você colocasse suas considerações finais e se quiser dar algum recado aos seus alunos, tanto do Mackenzie ou PUC, fique à vontade. Bom, Thomas, eu quero primeiro agradecer a oportunidade. É sempre uma chance da gente trazer algumas ideias, trazer alguns memoriais da vida, né? Quando você me pergunta por que eu virei professor de direito, porque que acho que é o que eu mais fiz até hoje na minha vida, é professor de direito. Então é uma chance da gente contar um pouquinho da nossa história. Então te agradeço muito. E trazer uma questão que eu acho fundamental, que é pensar o direito fora da caixa, pensar o direito procurando fórmulas novas. Eu acho que a utilização de mecanismos tradicionais, como a doutrina, a jurisprudência, a própria dogmática no direito posto como o Brasil, no civil law que nós utilizamos, mas principalmente pensando o direito através também de mecanismos como a estatística, pensando o direito como uma forma de resolver conflitos através do bom senso. Eu terminaria contando uma rápida história, muito rápida, não quero me alongar. Uma vez eu perguntei para o professor Donaldo Armenin, que eu tinha muita admiração por ele, perguntei o que ele, depois de ter sido advogado, juiz, procurador de Estado, o que ele via, o que ele mais significou para ele dentro do direito. E ele me disse o bom senso, Rovai. O bom senso, porque eu conheci na minha vida juízes que conheciam muito direito, mas decidiam mal. Conheci juízes que não eram tão conhecedores do direito, mas decidiam bem, porque eram detentores de bom senso. Então, o bom senso, eu acho que é fundamental. E como se cria um bom senso? Com leitura, com bastante afinco, buscando o bem, buscando agir de boa fé, buscando se colocar na posição do outro. Sim. Eu acho que é fundamental. Se eu pudesse falar para um jovem hoje, se eu fosse... Filho não gosta muito de ouvir conselho, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, olha, se coloque na posição do outro. Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Eu acho que é isso. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até este presente momento e agradecer ao professor Rovai pela explanação, pela aula que ele deu aqui no nosso Contrato Social Podcast. Então, muito obrigado e até o próximo programa.